que eu chegasse aqui e falasse o seguinte: eu sou americano, nasci nos Estados Unidos, numa família de judeus, sou branco, louro, de olhos azuis, e a minha vida quase toda eu trabalhei e trabalho com cinema, roteirista e diretor. Sou considerado, inclusive, um dos maiores diretores da história do cinema, porque dos 100 filmes considerados os melhores do cinema, eu sou o diretor que mais tenho películas incluídas nesses 100 filmes. Mas, para mim, o mais belo espetáculo de imagens que eu já vi é o futebol bem jogado. Pela criatividade, pela improvisação, pelo jogo de corpo, pela integração entre a individualidade e o grupo, entre tudo, eu acho que é o futebol. Vocês saberiam quem é o autor disso? Então eu vou citar outro. Eu sou negro, africano, rastafari e sou jamaicano. E as minhas duas paixões, que são as duas paixões do meu país, são a música e o futebol. Enquanto o anterior disse que não jogava futebol, eu digo, eu sempre joguei. E fui bom nas duas coisas, no futebol e na música. Na música eu despontei mais. Eu tenho até um filho, cujo apelido é Zig. Foi porque uma vez eu fui jogar com o Pelé em Santos. E quando o Pelé fez aquela coisa extraordinária de dribles, de movimentos, de S's com o corpo, eu perguntei a um brasileiro, como é que vocês chamam isso? E eles me disseram, zigue-zague. Dizem que eu apelidei o meu filho de Zig por isso. Há outras versões, mas o autor, pelo menos eu sou parte da autoria desse filho, contribuí com uma pequena parcela, eu não comprovo e nem nego. O autor não deve nunca afirmar nem negar. É bom que deixe para os leitores concluírem, porque às vezes a versão é muito melhor que o fato. O primeiro suposto personagem que chegou aqui chama-se Spielberg. O mago, você acertou, é? Ela balançou a cabeça. O mago, considerado o mago do cinema de imagens. O segundo é Bob Marley, que jogou futebol aqui no campo, lá no Rio de Janeiro, no Politeama com Chico Buarque, que jogou com Pelé na Vila Belmiro. Um branco louro, filho de judeus americanos, um país que não tem tradição no futebol. Agora já tem. Passou a ter. O outro negro, africaníssimo, que jogava bola e musicalizava os seus passes, as suas gingas, os seus dribles. Poderíamos ficar aqui, se eu não tivesse apenas 15 minutos, mas 15 anos, citando Elton John, que é inglês, tem o título de Sir da Casa Real Britânica, é assumidamente gay, lutador pela causa LGBT, que comprou um time de futebol e criou vários shows de música que eram pretextos para ele ver, participar e acompanhar os jogos de futebol. Poderíamos citar a Ana Botafogo, a primeira bailarina do Teatro Municipal, diretora artística do Teatro Municipal, mulher, bailarina, uma arte clássica, e que diz que a vibração do futebol é tão intensa, tão profunda, que futebol é muito mais do que um esporte. Futebol é uma arte, futebol é uma cultura entranhada no Brasil, e não só no Brasil. E por isso estou citando a Ana Botafogo, eu gostaria que o balé fosse tão vibrante, tão coparticipativo, tal como é o futebol. E o Chico Buarque, e o Gilberto Gil,
e o Hitchcock, figuras das mais variadas e diferentes sociedades humanas, culturas, etnias, países e épocas que valorizam, glorificam o futebol para além do esporte que ele é, como arte, como cultura e como simbologia. O futebol é um fenômeno mundial. Já ficou um lugar comum, mas é preciso repetir. A FIFA tem mais países membros efetivos do que a ONU. E agora que fala-se tanto das Coreias, quando o Kofi Annan era secretário-geral da ONU, as duas Coreias fizeram uma solicitação à Organização das Nações Unidas para um ingresso numa determinada comissão. E ele resolveu criar uma pré-condição. Ele disse: só se derem um sinal de reunificação do país, que afinal está em guerra desde o início dos anos 50 e nunca a paz foi assinada. Eles se negaram e abdicaram da vontade de ingressar à ONU. 60 dias depois, eu vou repetir, 60 dias depois, as Coreias fizeram um pedido para ingresso na ONU, na FIFA. E a FIFA disse: só se derem um sinal de aproximação. Em menos de um mês, eles estavam iniciando um projeto conjunto de reconstrução de uma ferrovia que ligava o norte ao sul da península e que havia sido rompida, destruída pela guerra. Gente, isso é à toa? Isso não é à toa. O Mário Vargas Llosa, Prêmio Nobel de Literatura, peruano, latino-americano, um grande pensador da América Latina, ele tem algo que eu acho importante para o que a gente está conversando hoje aqui. O futebol como esporte apaixona o mundo e por isso ele vira cultura. Por isso ele se entranha no dia a dia, na vida coletiva. E o futebol tem muito a ensinar à sociedade. É o Vargas Llosa dizendo: poucas regras, regras simples, que quase não mudam, que todas as pessoas podem entendê-las e que regras que trabalham a grande questão da vida, da existência humana, que é a relação entre o empenho individual e o trabalho grupal. Todas as vezes, em qualquer setor da vida, que conseguirmos combinar isso, a coisa poderá caminhar bem. Isso é o futebol. Futebol é um fenômeno mundial. Quase todos os países do mundo têm o futebol como paixão, como cultura. Aqueles que não tinham, investiram pesadamente para tê-lo. Foi o caso dos Estados Unidos na era Pelé, a partir de 1975, o caso do Japão na era Zico, a partir de 1991, e agora as Coreias, a Índia e a China estão tentando investir porque reclamam muito que esse cenário mundial, esse país mundial que interliga quase todos os outros, através da linguagem e da cultura do futebol, eles não querem ficar fora disso. A China, inclusive, assinou um acordo, queria assinar com o Brasil, com a CBF. Mas chinês tem o olho apertado, mas sabe ver as coisas, né? E preferiu assinar não com a CBF, mas com a Federação Alemã. E desde 2016, que é um projeto enorme de educação através do futebol espalhado pela China. Você visita os Estados Unidos de 0 a 13 anos, hoje já é o segundo esporte na escola, entre meninos e meninas. Ao mesmo tempo, você vai a Cuba, o projeto que o Fidel tinha um pouco antes de morrer era desenvolver o futebol lá, porque ele reclamava muito que os esportes nacionais cubanos são os esportes nacionais norte-americanos. Ele dizia: isso é fruto da dominação histórica que Cuba sofreu dos Estados Unidos. Então, o mundo é um mundo que valoriza o futebol. É o esporte mais popular
A FIFA tem mais países membros do que a ONU e do que o COI, o Comitê Olímpico Internacional. E olha que o futebol é uma das modalidades do COI. Historicamente não existe nenhuma entidade, mesmo fazendo a proporção da população da época, que seja do tamanho da FIFA. Isso não é à toa. Isso é mundial. E no Brasil? Fizemos uma pesquisa na universidade, Ayrton, que dos 5.570 municípios que o Brasil tem, todos têm pelo menos uma dessas 3 instituições: uma cadeia pública, um campinho de futebol e uma igreja, seja de que religião for. Às vezes faltam a cadeia e o templo religioso, mas o campinho de futebol é onipresente. Portanto, é a instituição popular entranhada na vida brasileira mais constante historicamente da vida brasileira. O futebol chega ao Brasil como um esporte de elite, dos endinheirados, de sobrenome duplo, vetados a negros, pobres, operários, analfabetos. E ele foi conquistado pelas classes populares, e o futebol foi modificado quando interagiu com outros elementos da cultura brasileira, como a capoeira, o frevo, o samba, que deu origem ao samba. Então, o futebol alcançou a alma popular no Brasil. E a partir, entre os anos 1940 e 1960, ele se tornou esse enorme fenômeno que é hoje. Agora, como todo grande evento, o futebol tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Uma vez perguntaram ao Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta maior, onde moram o diabo e o bom Deus? E o Drummond respondeu: o diabo e o bom Deus moram no coração dos homens. Então, todo grande evento que mobiliza, que estimula multidões, pessoas diferentes, gêneros, opções, etc., pode tender para o positivo como pode tender para o negativo. Futebol é integração democrática de negros, pobres, analfabetos, mas futebol é violência. Somos os campeões mundiais de morte de torcedores. Futebol é arte popular, mas futebol é exploração do trabalho. Somente 2% dos jogadores profissionais de futebol no Brasil ganham 50 mil reais para cima. E 85% são dados oficiais, ganham até R$1.000. Futebol é educação. Futebol tem a ver com valores, saber ganhar, saber perder, trabalhar o individual, o grupal, estabelecer objetivos e tentar alcançá-los, atender, aprender e cumprir regras de tolerância, de respeito aos outros. Mas ao mesmo tempo, futebol também é pedofilia. Hoje na Europa tem mais ilegais nos campos e nos centros de treinamento do futebol, a maioria imigrantes e em grande parte brasileiros, há mais ilegais nos centros de treinamento dos clubes europeus do que nas casas de prostituição. Então a grande questão é entendermos o futebol como uma expressão da história social, como um capítulo dessa história social, como uma expressão da cultura, da arte e um grande evento popular, e através da nossa participação, do nosso empenho, da educação, da justiça, da ética e de debates como esse, para que o tema esteja sempre sendo refletido e aprofundado, a gente trabalha o futebol no sentido de que o Papa Francisco relevou. E aqui eu encerro. Não porque ele seja o Papa, não porque ele seja católico, porque cada um tem o direito a escolher a sua religião. Isso faz parte da Constituição brasileira e da Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. Não por ele ser Papa, não por ele ser católico e muito menos por ele ser argentino, mas por ele ser
uma grande liderança mundial que ele é. Abro aspas para citá-lo encerrando. Que o futebol assuma o seu potencial de ética, de educação, de tolerância e cumpra essa missão civilizatória e afaste dele a intolerância, a violência e a exploração econômica, a dominação política e o prestígio subalterno social. Que assim seja. Muito obrigado.